Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre estrutura política e movimentos sociais durante o período militar recente no Brasil. Ou seja, a gente vai falar sobre a organização política que aconteceu no Brasil durante os 21 anos do período militar. E vamos abordar também os mais variados movimentos sociais, movimentos de contestação ao predomínio político-militar do Brasil, ao longo do período que se estende de 1964 até 1985. Mas antes de começarmos a nossa aula, um recadinho aqui do mestre Oda concurseiro. Um pouco mais de estudo pode iluminar o seu caminho. Muito bem, é isso aí. Vamos continuar estudando com muita determinação. Legal, pessoal, olha só. Antes da gente começar a falar sobre o período militar, é de muito bom tom, é muito importante, é fundamental, eu diria, que você compreenda os antecedentes que levaram à implantação do regime militar no Brasil em 1964. Então, por isso, a gente tem que entender, basicamente, toda a questão da instabilidade política que o Brasil atravessou ao longo do governo de João Goulart. João Goulart foi presidente da República aqui no Brasil no período que vai de 1961 até 1964. João Goulart, que era vice-presidente de Jânio Quadros, com a renúncia deste último, em agosto de 1961, então o vice, Jango, vai assumir a presidência. Mas vai ter uma certa instabilidade, porque setores conservadores e também uma ala das Forças Armadas eram contra a posse de Jango. Então foi encontrada uma solução negociada para essa crise, que foi justamente a adoção do sistema parlamentarista no Brasil. O Brasil teve um primeiro-ministro que governou junto com o presidente da República ao longo de 2 anos, entre 1961 e 1963, quando houve o plebiscito que restabeleceu o presidencialismo no Brasil, onde João Goulart retomou o seu poder, retomou os seus poderes políticos. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, o governo de João Goulart começa com uma posse conturbada. Isso lá no ano de 1961, logo após a renúncia do titular, que era Jânio Quadros. Renunciou, alegando as forças terríveis que o impediam de continuar na presidência da República, que ele nunca explicou quais eram essas tais forças terríveis. Jango estava na China, negociando em nome do Brasil, volta para o Brasil, não é? E vai ter essa solução negociada para a crise, que é a adoção do parlamentarismo. Isso também em 1961. Aí, no período que vai de 61 até 63, Jango não governa sozinho, ele tem a figura do primeiro-ministro que limitava os poderes, as atribuições do executivo na figura do presidente da República. Mas em 63 acontece o plebiscito e o presidencialismo vence. A partir de então, Jango começa a levantar as bandeiras de reformas de base. O que seriam essas reformas de base? Um conjunto de reformas que visavam transformar as estruturas políticas, econômicas e sociais do Brasil, propondo reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, reforma eleitoral, chegando até mesmo a propor o voto para os analfabetos. Então, as reformas de base vão ser a grande bandeira defendida pelo governo Jango
no ano de 63 e 64, e vai ter muita oposição. Oposição política, né? Políticos conservadores, oposição dos empresários, tanto do capital nacional quanto do capital estrangeiro, oposição dos Estados Unidos, oposição de alas das Forças Armadas que consideravam o governo Jango supostamente comunista, muito próximo de lideranças de esquerda, como as ligas camponesas, o Partido Comunista. Então, por essa razão, o que vai acabar acontecendo lá em 31 de março de 1964, o golpe civil-militar, que vai contar com a participação de políticos conservadores, como Carlos Lacerda, por exemplo. Carlos Lacerda, governador da Guanabara, era um dos principais opositores ao presidente Jango. Nas vésperas do golpe civil-militar, nós temos dois eventos marcantes. Primeiro, nós temos aí o comício da Central do Brasil, que foi uma manifestação favorável ao presidente Jango e às reformas de base. Aconteceu em 13 de março de 64, no Rio de Janeiro, e teria reunido aproximadamente 100 mil pessoas que ouviram lá o discurso do presidente enfatizando a necessidade da implantação das reformas de base no Brasil. Por outro lado, na semana seguinte, aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi em São Paulo no dia 19 de março de 1964. Pouco tempo depois, né, ainda no mês de março, no dia 31 de março de 64, acontece o golpe civil-militar que derruba o presidente João Goulart e dá início ao período militar no Brasil. Temos, então, uma intervenção armada no Brasil, que era para ser uma intervenção rápida, acabou perdurando por 21 anos, ok? Vamos então conferir uma questão aqui, padrão VUNESP, sobre o golpe civil-militar que derrubou o presidente Jango. Os restos mortais do ex-presidente da República, João Goulart, começaram a ser exumados nesta quarta-feira em São Borja, a 594 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os exames fazem parte dos esforços da Comissão Nacional da Verdade, CNV, para determinar se Jango foi ou não assassinado durante a ditadura militar. Este é um fragmento extraído do Jornal do Brasil, de 13 de novembro de 2013. A respeito da conjuntura política do período histórico citado no texto, é correto afirmar que João Goulart, alternativa A, rompeu com a política de Getúlio Vargas, angariando o apoio de seus adversários. Não. João Goulart era considerado um herdeiro político de Getúlio Vargas. Ele vai defender as bandeiras que Getúlio defendia. Quais eram as bandeiras defendidas por Vargas? Eram o trabalhismo, as bandeiras do trabalhismo e do nacionalismo. Bandeiras que foram defendidas pelo presidente Jango e que fazem com que seus adversários não aceitem e vão fazer uma oposição ferrenha contra o governo Jango. Alternativa B, foi populista e garantiu aproximação com a esquerda por meio de suas reformas de base. Beleza, acabamos de falar aí que o presidente Jango era considerado um herdeiro político de Getúlio Vargas. Preste bem atenção. Se Jango era um herdeiro político de Vargas, ele, evidentemente, defendia os mesmos ideais que Vargas defendeu. E Vargas foi um grande representante do populismo no Brasil. Jango era considerado seu principal herdeiro político. Então, foi populista
e se aproximou de setores da esquerda, tais como as Ligas Camponesas de Francisco Julião e também o Partido Comunista e até mesmo a União Nacional dos Estudantes, através das reformas de base. Profundas reformas que Jango propunha: reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, reforma eleitoral, que tinha a oposição de setores conservadores no Brasil, e é um dos fatores que vai levar ao golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Então, a alternativa correta, a letra B de bola. Temos ainda a letra C, teve seu governo fortalecido, vamos até grifar essa palavra, fortalecido pelo regime parlamentarista em vigor naquele período. Presta bem atenção, gente, por que foi implantado o sistema parlamentarista no Brasil em 61? Porque os setores conservadores não confiavam em João Goulart. Os setores conservadores consideravam João Goulart extremamente próximo das esquerdas. Chegavam até mesmo a dizer que João Goulart supostamente seria comunista. Então, é evidente que o parlamentarismo só foi implantado no Brasil para não permitir que o presidente da República exercesse suas funções de forma plena. E aí o Brasil teve 3 primeiros ministros no período de 3 anos, 61, 62 e 63. O primeiro deles foi Tancredo Neves, que é uma figura emblemática na história do Brasil. Foi primeiro-ministro de Jango em 61. Depois veio Brochado da Rocha e, finalmente, Hermes Lima. Letra D, representou integralmente os interesses das elites conservadoras. É claro que não, né, gente? As elites conservadoras eram adversárias das políticas defendidas por Jango. Jango era extremamente criticado, entre outros, por Carlos Lacerda, que era o principal representante da UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido de oposição a Getúlio Vargas e oposição ao trabalhismo, ao nacionalismo econômico, pregado por este presidente da República. E como Jango era um seguidor das ideias de Vargas, é claro que ele também foi extremamente criticado. Lacerda foi um grande crítico do presidente Getúlio Vargas, que suicidou-se em 54, foi um opositor do presidente Juscelino Kubitschek, que conseguiu concluir o seu mandato político, foi opositor também de Jânio Quadros, que renunciou em 61, e foi opositor do presidente João Goulart, que foi deposto em 1964. E letra E, iniciou as edições dos atos institucionais visando combater o avanço da esquerda no Brasil. Gente, presta bem atenção. Os atos institucionais foram implementados no Brasil a partir do regime militar. É durante o regime militar que nós tivemos a edição dos AIs, ou seja, dos atos institucionais. Ao todo, 17 atos institucionais, mas a gente estuda, a gente concentra o nosso foco nos 5 primeiros atos institucionais, principalmente no 5º, o mais importante, o mais cobrado em provas é o AI-5, que é o principal instrumento arbitrário implantado pelo regime militar. Muito bem. Por falar em regime militar, pessoal, o período militar durou 21 anos, começou em 1964 e foi até 1985. São 5 presidentes da República que o Brasil teve nesse período: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. 5 presidentes da República. O primeiro deles foi Humberto de Alencar Castelo Branco, o segundo Arthur da Costa e Silva, o terceiro foi o presidente Emílio Garrastazu Médici, o quarto foi o presidente Ernesto Geisel e o quinto, João Batista Figueiredo.
Bacana, em relação ao período militar, pessoal, nós temos aí qual que é o pretexto, qual que é a justificativa para a intervenção militar, para a deposição do presidente constitucional do Brasil, João Belchior Marques Goulart, o Jango, João Goulart. O pretexto é a defesa da ordem e da democracia. Naquele momento turbulento, momento caracterizado por uma grande instabilidade política, pessoal. Instabilidade política acompanhada de crise econômica, grave crise econômica acontecendo no Brasil, ocorrendo greves operárias, ocorrendo manifestações de trabalhadores despossuídos da terra, né, da posse da terra, que estavam organizados nas ligas camponesas, que defendiam a reforma agrária. Então, diante desse contexto, vai se fortalecer as oposições, as vozes contrárias à política defendida por Jango, ou seja, contra as reformas de base. Então, o pretexto, a justificativa, a alegação usada para a derrubada do presidente e o estabelecimento de uma intervenção militar no Brasil é, supostamente, a defesa da ordem e da democracia. Então, havia, naquele contexto, grandes agitações políticas. Sindicatos, né? Agitações de sindicalistas e de setores ligados às esquerdas, ao Partido Comunista Brasileiro, que eram próximos, esses setores aí, setores sindicais, ligas camponesas, Partido Comunista, União Nacional dos Estudantes, eram próximas do presidente João Goulart. Então, vai acontecer o golpe civil-militar que foi apoiado por grupos conservadores da sociedade brasileira, ou seja, políticos conservadores como o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, vão apoiar a intervenção armada em 64. Setores ligados ao capital estrangeiro, setores ligados ao grande capital nacional, né, os grandes empresários brasileiros, setores ligados aos latifundiários brasileiros, apoio dos Estados Unidos também ao golpe, porque temia-se uma ampliação do socialismo. Então, supostamente, seria a implantação do regime militar uma forma de impedir que o Brasil caminhasse a passos largos em direção ao comunismo. Isso é que alegava os grupos que apoiaram a deposição do presidente João Goulart. A partir daí, a partir da implantação do regime militar, nós temos o estabelecimento de uma legislação autoritária. Gradativamente foi se estabelecendo uma legislação autoritária, ao passo em que foram editados vários atos institucionais, limitando direitos políticos, estabelecendo censura aos meios de comunicação e promovendo, inclusive, a perseguição aos considerados inimigos do regime, aqueles que eram chamados pelos grupos do poder, pelos novos detentores do poder político no Brasil, eram chamados de subversivos. Esses subversivos, na verdade, eram os opositores, aqueles que não aceitavam, que combatiam o poder que estava nas mãos dos militares nesse contexto histórico. Muitos deles sofreram pressões, sofreram perseguições políticas, muitos perderam seus direitos políticos. Nós podemos citar aqui, o próprio João Goulart perdeu seus direitos políticos, Juscelino Kubitschek também, o próprio Carlos Lacerda, que havia apoiado a implantação do regime militar, ele perdeu seus poderes políticos. Tanto é que ele vai se unir com seus antigos adversários, no caso o Jango e o JK, e vai formar a chamada Frente Ampla de Oposição, porque Lacerda percebeu que a intervenção militar não seria tão branda e não seria tão rápida, porque a promessa era de que os militares iam colocar
ordem, estabilidade, iriam defender a democracia no Brasil e, em seguida, convocariam eleições para devolver o poder para os civis. Fato que não aconteceu, porque bem sabemos que este período perdurou mais de 2 décadas. Vai de 64 até o início do ano de 1985. Muito bem, olha só, havia diferentes linhas de ação durante o regime militar. 2 linhas de ação, para sermos mais precisos. Então vamos a ela. Havia o grupo da Sorbonne, que era a ala mais liberal, digamos assim, né? Ou pelo menos a ala menos radical dos militares. Esse grupo da Sorbonne era defensor de um governo forte, porém, que apresentasse algumas concessões para os civis. Esse grupo da Sorbonne era formada por militares egressos da ESG, a Escola Superior de Guerra no Brasil, ok? Então esse grupo da Sorbonne defendia um Estado forte, um governo forte, centralizado, mas que permitisse certa participação dos civis no governo. Só que tinha também a linha dura. Essa ala dos militares defendia o endurecimento do regime, estabelecimento de uma ditadura total no Brasil e do controle armado sobre os civis. Ou seja, a linha dura não aceitava dividir o poder com os civis. A linha dura era mais favorável a um autoritarismo mais expresso, mais visível, mais explícito, vamos dizer assim. Um maior autoritarismo. Eram mais partidários de uma ditadura mais forte e centralizada. São 2 grupos, portanto. Um grupo menos radical e o outro mais radical. O grupo da Sorbonne e o grupo da linha dura. Voltando aqui, pessoal, a imagem aqui dos 5 presidentes da República que o Brasil teve durante o período militar, 2 deles eram da linha dura e 3 eram do grupo da Sorbonne. Do grupo da Sorbonne nós temos Castelo Branco, que é o primeiro presidente do período militar, que governou de 64 a 67. Temos também o presidente Ernesto Geisel, que é o 3º presidente da República, e o presidente Figueiredo, que é o último, o 5º. Da linha dura nós temos 2 presidentes. O segundo, Costa e Silva, que é o presidente que editou o AI-5, e o 3º presidente, o Médici, que é aquele que fez uso, que utilizou-se das manobras extremamente violentas permitidas pelo Ato Institucional número 5. Então são 2 linhas de ação do governo militar no Brasil. O grupo da Sorbonne, que aceitava algumas concessões aos civis, e o grupo da linha dura, que era favorável a uma ditadura total no Brasil, uma ditadura plena. Durante esse período foi criado o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que é um órgão que tinha como função investigar atividades de pessoas, empresas e órgãos no Brasil para eliminar o perigo dos subversivos, o perigo da ação de grupos considerados comunistas no Brasil, promovendo dessa maneira uma tentativa de controle da sociedade e do Estado no Brasil. Vamos ver como é que a VUNESP cobra essa estrutura que foi se montando a partir do momento em que os militares chegaram à presidência da República, lá em abril de 1964. O golpe militar de 1964 foi justificado por seus executores como intervenção necessária para a defesa da ordem e da democracia.
ameaçada, segundo eles, pela agitação de sindicalistas e comunistas. Alguns previam que seria uma intervenção de curta duração. Não foi o que aconteceu. Com o tempo, o que deveria ser provisório tornou-se permanente. Apoiado pelos grupos conservadores da sociedade, as Forças Armadas assumiram totalmente o poder. Esse é um fragmento extraído do livro Brasil, História e Sociedade, de Francisco Teixeira. Aí vem o comando da questão. Aí vem o mapa da mina, é onde você começa a acertar a questão. É prestando bem atenção no comando da questão. O comando da questão é que vai delinear o que você precisa encontrar. Foram características desse período A. Então, olha só. A banca está cobrando características do período militar. Vamos conferir. Alternativa A. Repressão aos opositores e o fortalecimento do poder executivo. Muito bem. São características do período militar. Os grupos considerados inimigos do regime eram perseguidos, sejam eles políticos da oposição, que tinham seus direitos políticos cassados, algumas vezes eram exilados do Brasil, né, como foi o caso do Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, cunhado de João Goulart, foi exilado para o Uruguai. Muitos perderam seus direitos políticos, como o JK, o próprio Jango, Carlos Lacerda, entre outros. Além de políticos opositores, professores, sindicalistas, líderes estudantis, todos aqueles que representavam uma ameaça ao predomínio do poder dos militares na presidência da República e eram considerados subversivos, passavam por intensa perseguição, por intenso patrulhamento. Então temos repressão aos opositores e fortalecimento do poder executivo. São características desse período, então a alternativa A está correta. Vamos então conferir as outras alternativas e explicar por que as outras estão incorretas. Alternativa B. Acompanha comigo aqui. Liberdade de organização partidária. Gente, não existiu liberdade de organização partidária durante a maior parte do período militar. Por quê? Em 1965 foi implantado o bipartidarismo. Só haviam 2 partidos políticos no Brasil. Arena, o partido de apoio ao governo militar, e o MDB, o partido da oposição consentida pelos militares. Então não houve liberdade de organização. E a censura à imprensa. A censura à imprensa até ocorreu durante boa parte do período. Porém, pessoal, não estava a cargo do DIP. Você se lembra de aulas anteriores, da nossa aula sobre o Estado Novo, a Era Vargas, que o DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda e existiu durante o Estado Novo, naquele período de 37 a 45, não fazendo parte do período militar. Está errado, então não houve liberdade de organização política e não existia o DIP. Letra C. Extinção dos partidos políticos e fechamento do poder judiciário. Olha, os partidos políticos até foram extintos, porque passaram a existir 2 partidos. Então, o pluripartidarismo que existia até o advento do regime militar passou a vigorar o bipartidarismo, só 2 partidos políticos. Mas o poder judiciário, apesar de ter as suas atribuições diminuídas de forma bem intensa, continuou a funcionar. Está errado também a letra C. Letra D. Anistia aos guerrilheiros e eleições diretas para presidente. Pessoal, nem uma coisa nem outra. Os guerrilheiros, né, aqueles que foram para a luta armada,
porque existiram vários movimentos contra o regime militar. Movimentos organizados por políticos, como a gente citou agora há pouco, a Frente Ampla de Oposição, que reunia Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, que clamavam pela volta da democracia no Brasil. Tivemos passeatas, como a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, movimentos liderados pela UNE, por exemplo, né, movimento estudantil, movimentos, greves operárias, o movimento operário também foi uma pedra nos sapatos militares, e tivemos a luta armada. Diversos grupos guerrilheiros foram formados no Brasil. Movimento Revolucionário 8 de Outubro, VPR, né? VAR Palmares, vários outros grupos, que é a chamada luta armada. Mas esses guerrilheiros, inclusive teve a guerrilha do Araguaia, a guerrilha rural, na região lá do Bico do Papagaio, no então estado de Goiás, a ação de guerrilheiros. Esses guerrilheiros eram perseguidos pelo Exército, foram exterminados pelo Exército, então não houve anistia, muito pelo contrário. E também não haviam eleições diretas para presidente, pessoal. Ao longo de todo esse período, os presidentes da República eram eleitos pelo colégio eleitoral. Na verdade, era o Comando Supremo das Forças Armadas que indicava o nome que era referendado pelo colégio eleitoral. Todos os presidentes desse contexto histórico, 5 presidentes, foram escolhidos de forma indireta. A última eleição havia sido no ano de 1960, onde Jânio Quadros foi vitorioso e tornou-se presidente da República. O Brasil vai passar por um hiato de 29 anos, até que, em 1989, foram realizadas novas eleições diretas para presidente da República. Ok? Então o Brasil passou quase 3 décadas sem saber o que era votar para um presidente da República, eleger um presidente da República de forma direta. E a letra E, imposição dos atos institucionais e reforço do poder do Congresso. Vamos lá, vamos destrinchar aqui essa alternativa, vamos analisar parte por parte. Houve a imposição de atos institucionais? Sim. O período militar assistiu à decretação de vários atos institucionais, com destaque para o AI-5, de 13 de dezembro de 1968. Porém, pessoal, o Congresso Nacional viu as suas atribuições políticas serem enfraquecidas, serem diminuídas, cerceadas. Então não há um reforço do Congresso Nacional. Muito pelo contrário, há uma limitação das atribuições políticas dos deputados e senadores brasileiros nesse período, que é o período militar 6485. Alternativa A é a alternativa correta. Agora a gente fala sobre os atos institucionais, que foram medidas adotadas pelos militares para legalizar, vamos dizer assim, para instituir o regime, o predomínio militar na presidência da República. Foram ao todo 17 os atos institucionais, mas a gente estuda com mais atenção os 5 primeiros atos institucionais, como, por exemplo, o AI-1, que tinha objetivo afastar os opositores e legitimar o golpe. Que golpe é esse, professor? O golpe que derrubou o presidente João Goulart e que implantou a intervenção militar no Brasil, colocando na presidência da República Castelo Branco, o primeiro presidente do período militar. O AI-1 determinava eleições indiretas para presidente da República. O Comando Supremo da Revolução, como eles chamavam, indicou Castelo Branco para ser o primeiro presidente da República, substituindo a João Goulart.
O AI-2 extinguiu os partidos políticos existentes no Brasil até então e instituiu o bipartidarismo, ou seja, passaram a existir no Brasil a partir de então apenas 2 partidos políticos. Quais são eles? Arena, sigla que significa Aliança Renovadora Nacional, era o grupo de apoio ao regime militar, era o partido do regime militar. E o MDB, sigla que significa Movimento Democrático Brasileiro, o grupo da oposição consentida pelos militares. Aí nós tivemos a aprovação do AI-3. O AI-3 estabelece eleições indiretas para governadores. Porque, veja, mesmo durante o regime militar, ainda aconteceram eleições para governadores. E a oposição venceu em vários estados em 65. Consequência disso, os militares vão estabelecer que, a partir de então, as eleições que escolheriam os mandatários do executivo estadual seriam feitas de forma indireta. Seriam as assembleias legislativas que iriam escolher os governadores de estado a partir de então. Então, o AI-3 determinou eleições indiretas para governadores dos estados, a partir de 65, não é? Então, durante o período de 1965, as últimas eleições realizadas para governador, até 1982, então olha só, então nós temos eleições para governador em 65 e temos eleições também em 82. O período que vai de 66 até 81 não tem eleições diretas para governadores dos estados. Tudo bem? AI-4, pessoal, AI-4, o ato institucional número 4, esse aqui é muito interessante, porque ele determinou as diretrizes que deveriam ser seguidas para a aprovação de uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1967. O AI-4 fez uma espécie de limpeza no Congresso. Os políticos, os parlamentares que eram considerados opositores mais ferrenhos ao regime, foram perseguidos, foram caçados, perderam seus mandatos políticos. O AI-4 dá a ampliação do poder do legislativo e reduz o poder do legislativo no Brasil. Enquanto isso, meus amigos, ocorriam movimentos de oposição. Vários setores da sociedade brasileira começavam a protestar contra o predomínio dos militares na presidência da República. Olha só, muitos setores, inclusive setores dos meios de comunicação, grandes jornais do Brasil, por exemplo, apoiaram e aplaudiram a intervenção militar em 1964, inclusive chamando-a de Revolução Democrática. Porém, com a predominância prolongada dos militares no poder e restrição das liberdades, paulatinamente, vários setores da sociedade começaram a se mobilizar para exigir o retorno da democracia no Brasil. Entre eles estavam o movimento estudantil liderado pela UNE, fez muitos movimentos, passeatas, manifestações, ocorrem greves operárias em Osasco, em Contagem, em Minas Gerais, no ano de 1968. Temos a passeata dos 100 mil, realizada no Rio de Janeiro, também no ano de 1968, que é um ano emblemático no nosso país. E temos também o surgimento da luta armada. Então, se de um lado você tem grupos que defendiam o retorno da democracia, mas de uma forma pacífica, fazendo passeatas, fazendo manifestações, tínhamos também grupos que acreditavam que a única forma de combater o poder do militar seria também através das armas.
então nós vamos ter o surgimento da guerrilha urbana e da guerrilha rural no Brasil. Então a luta armada também é um importante movimento social de oposição ao regime militar. Por conta disso, desses movimentos de oposição da sociedade, principalmente no ano de 1968, o governo do então presidente da República, Costa e Silva, implantou em 13 de dezembro de 1968 o AI-5, Ato Institucional número 5, que promoveu a cassação de direitos políticos de opositores ao regime militar, promoveu também a suspensão do direito do habeas corpus. Anota com atenção esta característica aqui do AI-5, suspensão do direito de habeas corpus para crimes políticos. Repressão violenta contra as oposições ao regime. Ok? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui o slide. Pessoal, é o seguinte, o AI-5 é considerado por muitos historiadores um golpe dentro do próprio golpe que implantou o regime militar no Brasil. Porque o AI-5 estabeleceu a ditadura de fato no Brasil, a ditadura total. Porque o AI-5 vai restringir as liberdades individuais, as liberdades constitucionais são limitadas, são cerceadas pelo AI-5. Você percebeu aqui que o próprio direito do habeas corpus, o direito do indivíduo responder em liberdade por crimes políticos, foi suspenso. Então, qualquer que fosse a denúncia, o indivíduo seria preso, seria conduzido ao DOPS, não é? Seria conduzido ao DOI-CODE por conta da vigência do ato institucional número 5, que ampliava os poderes do executivo e limitava as atribuições dos poderes legislativo e judiciário. Então, o AI-5 vai implantar o direito da repressão política violenta nos porões da ditadura militar. Vamos então conferir uma questão da VUNESP acerca do AI-5. Assinale a alternativa que aponta corretamente um dos fatos que influenciou o endurecimento do regime militar com a decretação do AI-5 em dezembro de 1968. Então nós queremos um fato, um dos fatores que vai contribuir para que os militares, para que o presidente da República, o Costa e Silva, estabelecesse o AI-5 e promovesse então a ditadura total no Brasil. Letra A. O comício do presidente João Goulart na Central do Brasil. Não, gente, o comício da Central do Brasil, como nós já vimos no início da aula, é um dos fatores que vai contribuir para o golpe civil-militar de 1964. Nós estamos procurando aqui um fator que contribui para a decretação do AI-5 em dezembro de 68. Letra B. A nacionalização de empresas norte-americanas pelo governo do Rio Grande do Sul. Também este é um dos fatores que vão justificar o golpe de 64. Não é o AI-5 ainda. Letra C. O fechamento da empresa aérea Panair do Brasil. Nada disso. Esse fato ocorre durante o início do regime militar, que vão considerar os proprietários da Panair como apoiadores de João Goulart. Então essa empresa vai sofrer represálias, vai ser fechada ao longo do regime militar. A vitória da Revolução Cubana, não, a vitória da Revolução Cubana em 1969 não tem nada a ver com a decretação do AI-5, pessoal. Temia-se que pudesse ocorrer vamos dizer assim, uma continuidade, um exemplo da Revolução Cubana pudesse acontecer no Brasil, porque o Brasil virasse um país socialista também. Acusavam o João Goulart de ser comunista.
fato que até hoje não foi provado. Historicamente, isso não é aceito. A maior parte dos historiadores não aceita essa ideia, pessoal. Então aqui, ó, por exclusão, o que a gente tem aqui? Ó? A alternativa E é a alternativa correta. As greves operárias ocorridas nas cidades de Osasco, no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, e Contagem, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, são antecedentes importantes. A luta dos trabalhadores, o movimento operário fazendo greves, é um dos fatores. Assim como o a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, em 1968, assim como o surgimento da luta armada, assim como o discurso do deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, que pediu para que o povo boicotasse o desfile do 7 de setembro de 1968. Então, esses são fatores que vão justificar a implantação dessa excrescência que foi o AI-5 no Brasil, dando plenos poderes ao Executivo e reprimindo violentamente os setores considerados subversivos, os opositores do regime. O AI-5, pessoal, é considerado o maior instrumento arbitrário do regime militar, que promoveu, por sua vez, uma hipertrofia do poder executivo, ou seja, um aumento exponencial das atribuições do presidente da República, ao mesmo tempo em que diminuía as atribuições dos parlamentares brasileiros e as atribuições da própria justiça no Brasil, do poder judiciário no Brasil. Temos, em consequência do AI-5, a cassação de direitos políticos dos adversários do regime. Já havia cassações antes da implantação do AI-5. Com o incremento do ato institucional número 5, aumentaram as cassações de direitos políticos dos adversários da ditadura. Tem a suspensão do direito de habeas corpus para crimes políticos, temos a repressão às oposições e temos a tortura nos porões da ditadura. A tortura foi institucionalizada, uma violenta repressão a partir da decretação do AI-5. Por isso, da charge do Ziraldo aqui, com a espada transpassando o corpo do indivíduo. E ele falando aqui, ó, só dói quando eu rio. É uma referência ao AI-5, que aumentou ainda mais a censura aos meios de comunicação. Tanto é que a oposição ao regime, a crítica ao regime, vai ser feita através de metáforas, como charges, músicas, várias músicas de protesto que são gravadas nesse contexto histórico. Observe a charge do cartunista Ziraldo. Você viu agora há pouco, eu apresentei uma charge do Ziraldo que faz referência ao AI-5. Ele fez várias charges falando um pouco, contextualizando a ditadura militar. Então, olha só, esta aqui é uma importantíssima, pessoal, do Ziraldo falando sobre a ditadura militar, uma questão elaborada pela VUNESP, olha só. Tem um diálogo do elefante com as cobras. As cobras falam assim, ó, uma das cobras diz, te cuida, que a barra está pesando para as cobras. Aí o elefante fala assim, mas eu não sou cobra. Aí a outra cobra responde, prova para eles. Olha só, gente, essa charge está falando, quem que seriam os cobras? Os cobras seriam os considerados inimigos do regime, né? Seriam considerados os subversivos, de acordo com a ideologia militar, os adversários políticos do regime militar, que eram perseguidos. Então, com o AI-5,
qualquer um poderia ser denunciado. Por isso que o elefante fala, mas eu não sou cobra, eu não sou subversivo. Então prova para os militares aí, prova para eles lá. Você vai provar no pau de arara, quando você sofrer tortura lá nos porões da ditadura. Isso é que está denunciando a charge do Ziraldo sobre o AI-5. Essa charge, inclusive, que foi postada no blog Mestres da História, que é o blog que eu tenho, pessoal. É o blog do professor Edenilson Moraes, que caiu na prova da VUNESP. Olha que legal. Bacana. A charge está relacionada com a medida tomada pelo regime militar em 1968 contra os movimentos sociais, promovendo vamos lá, então, a charge relaciona-se ao AI-5, o maior instrumento arbitrário promovido pelo militar. Implantou a ditadura total. A ditadura total. Porque aumenta a censura aos meios de comunicação, incrementa-se uma maior repressão aos considerados inimigos do regime. Alternativa A, extinção de todos os partidos políticos e fim das eleições para presidente? Não, não é isso que determinou o AI-5. Revisão da Constituição brasileira e cassação do presidente? Definitivamente não foi isso que o AI-5 determinou. Perseguição aos opositores do governo e cassação de direitos políticos? Agora sim, essa está certa. Letra C, então, a alternativa correta, essa está beleza. O AI-5 determinou a perseguição aos inimigos do governo que foram para o pau de arara, né, foram ser torturados, e a cassação de direitos políticos. Prisão de opositores do governo e a troca de militares por civis? Não, definitivamente não. Reabertura do Congresso Nacional com a adoção de um só partido? Não, nós já vimos que vigoravam 2 partidos políticos no Brasil. Vigorava a Arena, o grupo de apoio ao governo militar, e o MDB, a oposição consentida ao governo militar. Então, olha só, gente, a fase aqui, que vai acontecer uma ditadura mais explícita, mais violenta no Brasil, começa no governo do presidente Costa e Silva. Olha ele aqui, detonando o governo, né, o Congresso Nacional. Costa e Silva governou o Brasil aí de 67 a 69, 67 a 69. É ele, o presidente, que edita em dezembro de 1968 o AI-5, promovendo o fechamento do sistema político no Brasil e uma restrição bastante drástica da cidadania em nosso país, com a implementação de uma grande censura aos meios de comunicação, às produções artísticas no Brasil. Vale dizer que não são apenas jornais, revistas e emissoras de TV que passaram pelo crivo da censura. Toda a produção artística nacional, peças de teatro, filmes, músicas, exposições artísticas, todas elas passavam pelo crivo da censura. Há uma ampliação, portanto, da repressão policial militar no Brasil. E isso aconteceu durante o governo do presidente Costa e Silva. Isso foi implantado por Costa e Silva e continuou a ser implementado no governo seguinte, que é o governo do presidente Médici. A propósito, o auge da ditadura no Brasil ocorre durante o governo Médici. Não por acaso que o governo Médici é conhecido como anos de chumbo. Presta bem atenção para essa definição. Ato institucional era o decreto utilizado pelos militares para legitimarem suas decisões. Em dezembro de 1968, ocorreu a promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5, que em seu preâmbulo dizia-se ser uma necessidade
para atingir os objetivos da revolução, com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra de reconstrução econômica, financeira e moral do país. O AI-5 foi promulgado no governo de qual presidente da República? Acabamos de ver agora há pouco, né? Governo do presidente Costa e Silva. Então vamos procurar a alternativa correta. Letra A, Ernesto Geisel, e deu ao Executivo plenos poderes para cassar mandatos, além de suspender a estabilidade dos funcionários públicos e militares. Realmente o AI-5 teve essas características, porém ele foi editado no governo de Costa e Silva e não Geisel. Letra B, João Figueiredo fechou o Congresso, determinou as regras para aprovação de uma nova Constituição e suspendeu direitos políticos de oposicionistas. Negativo, pessoal. Foi no governo de Costa e Silva. Letra C, Costa e Silva e representou o fechamento do sistema político, restrição drástica da cidadania e permitiu a ampliação da repressão policial militar. Bacana. É a alternativa correta, a letra C de casa. Letra D, Castelo Branco, fixou eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais e acabou com a garantia do habeas corpus e ampliou a repressão policial. Não, Castelo Branco é o primeiro presidente da República. Ele era da linha Sorbonne. Quem implantou o AI-5 foi Costa e Silva, que era da linha dura. Letra E, Médici e estabeleceu eleições indiretas para os cargos de presidente e governador, extinguiu os partidos políticos e permitiu ao executivo cassar mandatos de políticos. Nada disso, pessoal. É governo Costa e Silva a implantação do AI-5. Ainda falando de movimentos de oposição ao regime militar, nós temos que mencionar a atividade cultural. Os festivais da canção que eram realizados pelas emissoras de TV do Brasil naquela época, a TV Record e a TV Excelsior, e foram realizadas no final da década de 1960, ali por 67, 68, 69, acontecem os festivais da canção, que vão revelar grandes artistas da MPB, como, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Rita Lee, Os Mutantes, o próprio Geraldo Vandré, Elis Regina e tantos outros. Esses festivais da canção vão apresentar-se como uma bandeira de contestação política e social. É um importante movimento de oposição ao regime militar e vai contar com a participação, inclusive, do movimento estudantil no Brasil. A própria Tropicália, o tropicalismo, vai participar intensamente desse movimento aí. Ah, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Os Mutantes e por aí vai. Olha só, os festivais da canção realizados em fins dos anos 60 pelas emissoras de TV, especialmente a Record e a Excelsior, foram importantes do ponto de vista social e político. Qual que é a importância do ponto de vista social e político dos festivais da canção? Alternativa A. Funcionaram como veículos de propaganda política do regime militar no intuito de propagar o patriotismo? Nada disso. Eles não vão fazer propaganda política do regime militar, muito pelo contrário, eles vão contestar o regime militar. Surgem músicas de protesto, músicas que clamam pela liberdade, pelo retorno da democracia no Brasil. Letra B. Tornaram-se expressão de contestação dos movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil. Ora, uma música que foi defendida no Festival da Canção acabou se tornando hino, entoado em tudo que era passeata estudantil contra a ditadura militar, que é a música Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, do Geraldo Vandré, aquela vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A alternativa correta, então, letra B de bola.
Letra C. Levaram compositores como Caetano Veloso e Gilberto Gil a aderir à luta armada contra o regime militar? Não, pessoal. Nada disso. Caetano Veloso e Gilberto Gil até foram contrários ao regime militar, mas defendiam a via pacífica. Eles não vão aderir à luta armada. Errada. Alternativa C. Letra D. Trouxeram entretenimento para a sociedade por intermédio da Jovem Guarda, o gênero musical que predominou nos festivais. Não, o gênero musical que tem grande relevância aqui nos festivais é a Tropicália, com Caetano Veloso ou Gilberto Gil, os Mutantes, né? Os Mutantes também, representantes da Tropicália no Brasil. Errado também a letra D. E letra E, contribuíram para diminuir a oposição da classe média ao regime militar, pois demonstraram o caráter democrático desse regime. Não, contribuíram para aumentar a oposição da classe média ao regime militar, porque mostram o caráter ditatorial do regime militar, pessoal. Vale dizer também, olha só, moçada, que durante o governo Médici, que é o período dos anos de chumbo, acontece o crescimento econômico brasileiro. O grande crescimento econômico brasileiro sustentado pelo capital estrangeiro, que é a fase conhecida como milagre econômico, que o Brasil chega à 8ª posição entre as economias mundiais. E é também durante o governo Médici que nós temos o auge da repressão política contra os opositores do regime. Por essa razão, o governo Médici, que vai de 1969 até 1973, é conhecido como anos de chumbo. Temos como características deste governo o crescimento econômico, o chamado milagre econômico brasileiro, que se estendeu até 73, quando ocorre o choque internacional do petróleo, que vai atingir diretamente ao nosso crescimento econômico. Ocorre também as prisões e tortura nos porões da ditadura. E ocorre também um período de ufanismo, pessoal, um período de ufanismo. Surgem aquelas propagandas: Brasil, ame-o ou deixe-o. Brasil, potência. Brasil, país do futuro. Inclusive, alguns artistas foram cooptados pelo governo militar e vão fazer parte dessa propaganda ufanista. Quem não se lembra aí da música do Dom e Ravel, Eu te amo, meu Brasil, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Ninguém segura a juventude do Brasil, que era uma propaganda do regime militar. Então, se por um lado tínhamos músicas de protesto que denunciavam o governo militar, que clamavam pela democracia, do outro lado, a gente tinha as músicas ufanistas que eram usadas para fazer propaganda do governo. Gente, falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Então não tem desculpa. Tem que continuar estudando com foco total para conseguir grandes resultados no dia da prova. Um grande abraço a todos e até a próxima. Clique lá.